Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Lembrando que esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho e vamos corrigir hoje a semana 3 e a semana 4 do PET 5, tá bom? E aí concluímos o PET 5 e vamos seguir a vida. Lembrando que estamos aí nesta semana com o PET 300, ele sozinho equivale a 100 horas, então equivale a 25 dias de aula. Então corra, faça a sua carta, faça as atividades que estão lá e envie para os professores devidos. No nosso caso, na nossa escola, esta turma deve enviar para mim essa carta, hein? Corra, envie, vamos fazer essa correção e ganhar essa carga horária, tá bem? Então vamos lá, semana 3, segunda lei de Mendel. Lembrando que a primeira foi a segunda aula, né? Eu pensei que seria só o experimento, mas aprofundou um pouquinho mais. Assim, de forma bem superficial, que geralmente não é uma matéria muito do fundamental, mas vamos lá. Qual a diferença entre indivíduos homozigoto e heterozigoto para determinada característica? Então, quando o indivíduo apresenta ambos genes dominantes ou ambos recessivos, são denominados de homozigotos para a característica. E quando o indivíduo apresenta alelos diferentes, um dominante e o outro recessivo, são denominados de heterozigotos para a característica. Pronto, só isso. Tá bom? Também peguei lá no PET. Questão 2. Mendel também fez experiência sobre a textura das sementes. Ele observou que as plantas com sementes de textura lisas eram mais comuns do que aquelas com textura rugosa e concluiu que a característica lisa era dominante e a rugosa recessiva. Faça um esquema do cruzamento entre uma ervilha heterozigota, híbrida, com uma ervilha rugosa. Indique os alelos da geração parental e da geração F1 no desenho. Claro que eu não fiz desenho, né? Então, tá aqui. Lembrando, híbrida, então ela é um dominante e um recessivo. E a rugosa ela é toda recessiva. Então ela é todo minúsculo, né? Então é Rzão, Rzinho com Rzinho, Rzinho. Aí elas geraram esses gametas, né? O gameta da heterozigótica, ela tem dois tipos de gameta para essa característica. Tem um gameta Rzão e um gameta Rzinho, né? Claro, na proporção, vamos supor, se ele fizer 1000 gametas, 500 cada um, na média. E o outro só gerou Rzinho. Por quê? Porque ele só tem Rzinho. Nós estamos tratando dessa característica, tá bom? Então vamos lá. O cruzamento ficaria mais ou menos assim, ó. Lembrando, o heterozigoto formou dois tipos de gametas, o Rzão e um Rzinho. E o homozigoto recessivo formou Rzinho, Rzinho. E aí a gente faz o cruzamento por linha, né? Por linha e coluna. Dá Rzão, Rzinho, 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 Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então dá metade Rzão, Rzinho, metade Rzinho, Rzinho. Ou seja, metade vai ter a semente lisa, sendo heterozigótico, e metade vai ter a semente rugosa, sendo homozigótico. Tá bom? Professor, nesse cruzamento vai formar nenhum homozigoto dominante? Não, porque um dos doadores aqui só tem recessivo. Tá bom? Compreendeu? Mais ou menos, né? Não precisa compreender isso muito a fundo, não. É mais uma introdução da matéria mesmo. Lá para o ensino médio você vê isso de novo. Suponha que em seu jardim existam exemplares da mesma espécie de ervilha que Mendel usou em seus experimentos. Alguns desses exemplares possuem sementes lisas e outros sementes rugosas. Sabe-se que a característica lisa das sementes da ervilha é determinada por um alelo dominante, como a gente viu ali agora, o Rzão. Então, o liso ele pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. A gente não sabe, nós não conhecemos. Que as flores produzem gametas masculinos e femininos e que sementes produzidas por autofecundação são viáveis. Então, olha lá. Nesse lá nós temos lisos e rugosos. Os lisos a gente não conhece o genótipo pela característica. Por quê? Porque pode ter qualquer um dos dois. Ó. Já a rugosa, a gente conhece. Ela sempre vai ser Rzinho, Rzinho. Por quê? Porque ela é recessiva. O recessivo só manifesta com outro recessivo, tá bom? E pode fazer autofecundação, tá?
Então, planeje um cruzamento experimental entre flores de exemplares diferentes que permitam determinar se uma planta que produz sementes lisas é homozigota ou heterozigota para esse caráter. Então, o cruzamento pode ter duas possibilidades, mas dentro do exercício é só uma, tá? Que nós vamos levar em conta. Nós vamos cruzar as plantas de semente lisas com as plantas de semente rugosas, tá? Aí a parte masculina ou as anteras de das flores de uma delas tem que ser removida. E aí você vai pegar e fazer a fecundação de um no outro, tá? E aí deverá ser removida, né, essa parte e vai receber grão de pólen apenas daquela planta que nós levarmos, né? Por exemplo, se eu corto nas lisas as anteras, então elas vão estar recebendo os grãos de pólen das rugosas, tá bom? Tem uma outra possibilidade, seria fazer a autofecundação das sementes lisas, das plantas de sementes lisas. Mas como fala lá que são entre plantas diferentes, então a gente fica só com um, tá? Mas em ambos os casos, se nascerem plantas com sementes rugosas, se trata de um indivíduo heterozigoto. Como assim? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Porque se nascer só lisa, quer dizer que ele é homozigoto. Nós vamos ver daqui a pouquinho, só um minutinho. Lembrando apenas que é preciso controlar também a semeadura, né? Você vai separar a semente da planta e plantar em um lugar onde só vai cair semente daquela planta, porque senão você vai contaminar o seu experimento. Olha lá, para a possibilidade do experimento 1, se for heterozigótico. A planta rugosa a gente já conhece, é o mesmo esquema da questão número 1, olha lá, ó, aí vai dar plantas rugosas, ó. Lisas, metade lisa e metade rugosa. Se ela fosse dominante, olha como é que ficaria, só daria lisa, heterozigótica, mas lisa, tá? Já o cruzamento 2 que eu fiz ali, ó, seria esse aqui, ó. Dariam 3 lisas, sendo que uma delas, inclusive, seria até homozigótica, para cada uma rugosa. E isso, claro, dentro desses 3 aqui, você não conhece na planta no final. Por quê? Porque tudo é liso do mesmo jeito, tá bom? Já se ela fosse toda dominante, entre elas só daria dominante. Só daria lisa. Beleza? É o que a gente conhece, inclusive, como linhagem pura. Tá? Por isso que a gente conhece como linhagem pura. Porque você já sabe, inclusive, o genótipo dela. Tá bom? Número 4. Os alelos são pares de genes. Tá bom? Que estão em cromossomos diferentes. Mas alelos, quando falamos alelos, nós estamos falando de genes, genes alelos. Giovanni, existe cromossomos alelos? Pensa um pouquinho aí, se nós estamos falando que são genes. 5. Em um experimento, um pesquisador observou 2 características em um certo animal. Beleza? Essas características eram representadas pelos seguintes alelos: Czão, Czão, Dzão, Dzinho. Quer dizer, ele é um homozigoto para um e heterozigoto para outro, beleza? Usando a segregação independente, forme pares de alelos para os possíveis gametas desse organismo. Segregação independente. O que você está falando, Giovanni? Disso aqui, ó. Aqui, claro, está com a letra R, mas pense com a letra C e com a letra D, por exemplo. Cada um está em um cromossomo diferente. Aí o que acontece? Na hora que vai formar os gametas, esses cromossomos são separados, vai metade para cada lado. Ó. Olha cá, ó. O azul veio para um lado, o vermelho veio para o outro. Tem a opção também de trocar, ficar um azul e um vermelho e um azul, né? Vamos supor aqui, ó, para cá veio o Rzão, né? E Yzão, ó, tá. Aí separou, ficou RY. Lembrando que o gameta tem a metade do material genético. São células haploides, não diploides, né? A diploide aqui, ó, aqui ela tem Rzão, nesse caso aqui, né? Rzão, Rzinho, Yzão, Yzinho. Esse Y, né? Aí eles separam, vai metade para cada lado, ó. Vai metade para cada lado. Agora, se vai o Rzão com o Yzinho ou Rzão com o Yzão, Rzinho com Yzão e Rzinho com Yzinho,
lá na hora do sorteio, lá na hora de fazer a separação, que acontece essa variação, que os cromossomos mudam, vão para um lado ou para o outro, não faz a diferença, aí pode formar cromossomos diferentes, tá? Esse aqui, no caso, nós estamos pensando nele todo heterozigótico, né? Ele todo heterozigótico tem 4 gametas diferentes, ó, Rzão, Yzão, Rzinho, Yzinho, Rzão, Yzinho, Rzinho, Yzão. Beleza? São os 4 diferentes. Já esse aqui, o Czão, Dzão, Dzinho, como ele é homozigótico em um dos dois, então ele sempre vai gerar Czão. Então, o único que varia é o Dzão ou Dzinho. Então, vai formar Czão, Dzão ou Czão, Dzinho. Conseguiu entender? Porque sempre vai ser Czão, porque ele só tem Czão. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para a semana 4, fenótipo e genótipo. Cite 2 fatores ambientais que podem alterar a manifestação do genótipo. Então, eu trouxe o primeiro aqui. Peguei do texto, tá? A produção de melanina pode ser influenciado pela exposição aos raios solares, né? Quantidade de sol. Outro fator que pode interferir na cor da pelagem do coelho lá, o coelho himalaio, esse genótipo não muda, mas o fenótipo, né, vai ser alterado pela temperatura, tá? Se está frio, ele fica branco, né? Fica totalmente branco. Se a temperatura fica ali em torno dos 20 graus, ele tem orelhas, caudas e patas e focinho de cor preta, enquanto o corpo todo fica branco. Se ele ficar acima de 20 graus, ele é todo preto. Tá? São 3 variações. Aí a temperatura que interfere. Professor, preciso copiar isso tudo? Não. Você pode escrever lá, exposição aos raios solares, na produção de melanina, e a temperatura interfere na pelagem do coelho do Himalaia. Beleza? Vamos lá, questão 2. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O fenótipo é inalterável. Falso, mais falso que andar de bicicleta. Ó, mais fácil que andar de bicicleta, né? Mais falso que nota de R$30. Mais fácil que andar de bicicleta. Então, por que, professor? Uai, o fenótipo ele não depende também do ambiente? Então, ele é alterável. Quem não é alterável? Quem é inalterável? O genótipo. Não confunda. O material genético. O genótipo influencia o fenótipo? Verdadeiro. Embora essa frase aqui, com influencia, é uma palavra bem ruim, viu? Utilizar. Ele determina o fenótipo. Tá? Ele não influencia, ele determina. Tem outros fatores que influenciam e determinam? Sim, mas o principal fator que determina o fenótipo é o genótipo. O genótipo depende das condições ambientais para se manifestar. Falso ou verdadeiro? Quem elaborou esse exercício foi muito infeliz. Por quê? Porque existe um gene que depende da condição ambiental para manifestar a quantidade, até mesmo para ser bloqueado, como a gente viu lá do pelo do coelho, né? A produção de melanina lá, ela não está sendo manifestada. Se você aumenta o calor, ela é manifestada. Então, é um caso que o genótipo depende. Mas a maioria das vezes o genótipo não depende das condições ambientais para se manifestar, né? Ele às vezes vai somar fatores ambientais e vai alterar o fenótipo. É diferente. O genótipo é a constituição genética de um indivíduo, verdadeiro. Um exemplo de fenótipo é o tipo sanguíneo. A, verdadeiro. Sendo que o genótipo é o gene que caracteriza isso aqui. Tá? Que no caso a gente vai aprender daqui uns dias, que é o Izão A com Izinho ou Izão A com Izão A.
Porque existe o sangue B, né, também, que também vai ser isão. Tá? Nós vamos aprender isso depois, no PET 6, tá bom? E a gente vai ver isso aí direitinho. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então vamos para a questão 3. Destaque e escreva 2 fenótipos que você tenha. E a seguir escreva os respectivos genótipos das características destacadas. Impossível fazer esse exercício. Por quê, professor? Ué, porque os fenótipos é fácil, né? A cor dos olhos. Ah, eu tenho olhos verdes, eu tenho olhos azuis, eu tenho olhos castanho, castanho claro, âmbar. Tem várias cores de olho, né? Inclusive, diga-se de passagem. Tom de pele. Sou branco. Quase não tenho melanina. Sou albino. Sou negro. Sou preto, né? Que a gente não usa mais o negro para tom de pele. Tem que lembrar disso. Sou moreno, porque existe moreno, né? Que é a pessoa que tem um tom de pele um pouquinho mais branco e que tem um pouco mais de melanina. Tem também, pode ser o amarelo, e aí tem várias possibilidades, né? Cor e tipo de cabelo, né? Pode ser o cabelo crespo, cabelo liso, cabelo encaracolado, cabelo ondulado, cabelo fino, grosso, né? Cor, pode ser castanho, preto, louro, ruivo, castanho claro, castanho escuro. Olha que tanto de variação que tem nisso aí. Só de a gente pensar que há tantas variações, tá? O genótipo se torna praticamente impossível de determinar só de dizer que você tem. Então, o que a gente pode dizer que é o genótipo daí? Os genes que garantem essa característica. Podem ser às vezes dominante, outras vezes recessivo. Pode ser heterozigótico. Pode ser codominante. Pode ser dominância parcial. Tem tanta opção dentro, principalmente da população humana, que é impossível determinar o genótipo a partir do seu fenótipo. Tá? Então você vai dizer assim que os genótipos são os genes que garantem essa característica. Quais são? Não sei. Se você tem olhos claros, né? Claros e escuros, não estou falando da cor. Claros e escuros. Quem tem olho claro é um genótipo recessivo. Agora, as cores que estão lá, às vezes tem vários outros conjuntos de fatores que vão influenciar nisso aí. Professor, é muito complexo? Sim, é muito complexo. Quem elaborou esse exercício não foi feliz. Não mesmo. Questão 4. Uma família, durante suas férias, resolve ir para a praia. Não existe essa frase aqui, né? Para a praia. Para a praia. Ou pra praia. E passam lá 2 semanas. Após esse tempo, eles perceberam que sua pele havia escurecido. Essa mudança ocorreu devido a uma variação do fenótipo. Porque aumentou a quantidade de melanina na pele, porque responde ao sol. Tá bom? Questão 5. Por que o genótipo não se altera mesmo após decorrido um longo período de tempo? Então eu trouxe aqui um textinho rapidinho aqui para poder falar. Uma parte do texto do PET. O genótipo se trata da constituição genética de cada ser vivo, composto por alelos maternos e paternos herdados dos pais por meio dos seus respectivos gametas. É uma característica inalterável e mantida por toda a vida. Podendo ser mudado apenas por mutações, as quais geram muitas vezes células que morrem ou que se tornam danosas ao organismo. Câncer. Essas mutações aqui equivalem a 99,999%, tá? Essas aqui, que a gente vai chamar de mutações deletérias. 99,99 e etc, tá? Pode aumentar esses 9 aqui umas 10 vezes aí. Podendo gerar pouquíssimas vezes células funcionais, que é 0,00001% de chance. E mesmo assim, ainda para manifestar, ainda vai depender dessa célula crescer, né? Então, por isso a gente vai dizer que o genótipo não se altera.
Ainda mais no corpo, igual um corpo humano, né? Que tem tantas células, então uma célula mudar, não mudou o genótipo. Continua o mesmo, não é? Agora, professor, e se mudou o genótipo lá na célula reprodutiva? Aí, se ela não for deletéria, ela vai passar essa alteração para os filhos. Tá bom? Tranquilo. Então, nós ficamos por aqui. Lembrando do PET, equivale à sua carga horária. Tem um PET 300 aí. Envie as fotos. Faça atividade. Não perca seu tempo. Vamos lá e vamos bola para frente. No mais, eu fico por aqui. Tchau. Fique com Deus. Até a próxima.